Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindos a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. O nosso tema desta aula será propagação das ondas eletromagnéticas. Estamos abordando serviços de telecomunicações sem fio, análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Vimos até agora 12 aulas. Essa é a nossa 13ª aula, a primeira parte da equação do equilíbrio de potência. Veremos esse assunto em duas partes. Nosso objetivo é apresentar a equação do equilíbrio de potência e exemplos de aplicação em situações reais. Sabemos que temos que conhecer as características dos equipamentos e do relevo, do meio entre as antenas. Você, como engenheiro, ao assinar um laudo de projeto, análise ou de estudo de viabilidade técnica ou de emissão e interferência, precisa ter esses dados à mão. Também para a instalação. Os modelos que nós temos na engenharia fornecem valores estatísticos de confiabilidade. Vamos abordar em seguida uma das equações mais importantes da física e da engenharia e das telecomunicações. A equação do balanço de energia, ou, na nossa área, do equilíbrio de potência, Power Budget. Estamos falando de potência transmitida, perdas e potência recebida. Vemos na figura que, ao sair da antena, conforme a onda vai passando pelo meio que está entre as duas antenas, conforme vai percorrendo a distância, o percurso do enlace, esse sinal vai sendo atenuado até chegar na antena receptora e até ser fornecido com uma potência recebida disponível. Temos as perdas do sistema e perdas do enlace. Veremos então agora a equação do equilíbrio de potência. Aí está. Estamos trabalhando em unidades derivadas do dB, dBm e dBw. Então temos que a potência recebida em dBm é igual à potência transmitida em dBw mais o somatório dos ganhos do sistema em dB mais o somatório das perdas em dB e a correção de 30 dB. Não esqueça que as perdas são negativas, perdas ou atenuações. Por exemplo, se temos uma perda ou atenuação de 120 dB, temos menos 120 dB. Quando formos somar, mais menos 120, menos 120 dB. Temos três situações básicas em sistemas de telecomunicações sem fio, enlaces via rádio. Nós conhecemos a potência do transmissor, o ganho das antenas, as perdas de instalação, perdas do sistema e a potência mínima de recepção. A nossa incógnita, o que desejamos calcular é a distância máxima entre as antenas ou a área de cobertura. No segundo caso, conhecemos ou queremos que opere dado uma certa distância e a potência mínima é conhecida, ou a sensibilidade do receptor. Queremos agora fazer o caminho inverso e calcular os demais parâmetros. Que potência usaremos? Quais os ganhos das antenas? A terceira situação, conhecemos os parâmetros do projeto e vamos determinar a viabilidade técnica. O enlace atende à especificação de taxa de erros e confiabilidade? É isso que temos que responder. Geralmente trabalharemos ou com enlaces fixos ou com enlaces móveis, ou às vezes uma mistura dos dois. Mas esses são os dois casos básicos. Para o estudo da viabilidade técnica, consideramos vários dos parâmetros do sistema, inclusive taxa de erros. Caso queiramos aumentar a confiabilidade, acrescentamos uma margem, que vai impactar em aumento da potência transmitida. A margem de confiabilidade vai depender do modelo de desvanecimento considerado e qual é o valor que queremos de confiabilidade. Estamos trabalhando em unidades derivadas do dB.
Aí temos a nossa equação do equilíbrio de potência agora mais estendida em parâmetros do enlace. Temos a potência recebida em dBm, temos a potência transmitida em dBw, ganho das antenas em dBi, atenuações e perdas em dB, e 30 dB é correção de dBw para dBm. Então aí temos cada um dos parâmetros. Observe que no caso da equação não temos margem. Nesse caso, essa é a potência disponível em 50% do tempo. Na hora do projeto, acrescentaríamos a margem, elevaríamos a potência transmitida e aí teríamos uma confiabilidade maior. Essa é a potência de saída do transmissor, na saída do transmissor. Ganho da antena transmissora em relação à isotrópica na direção considerada, segunda elevação. Mesma coisa para a antena receptora. Perda por espaço livre, perda por excesso ao espaço livre e a nossa correção de 30 dB. Por que a correção? Porque nós sabemos que um watt vale 1000 miliwatts, ou seja, 0 dBw é igual a 30 dBm. A equação agora em somatórios de ganhos e atenuações. Então, a potência recebida em dBm é a potência transmitida em dBw, mais o somatório dos ganhos, mais o somatório das atenuações, mais 30 dB. Podemos também colocar em função de ARP. Observe que na Anatel, geralmente a estação transmissora é caracterizada pela sua potência efetivamente irradiada em relação à isotrópica, ARP. Aí está a equação do equilíbrio de potência dessa maneira. O somatório das perdas, você vai incluir todas as perdas do sistema. Perdas de percurso e perdas de instalação. Nosso primeiro exemplo. Vemos que temos vários dados e queremos determinar o nível de sinal de entrada do receptor. Ou seja, temos como dados a frequência e distância, potência de saída do transmissor, ganho das antenas, perdas na instalação. Estamos interessados em saber qual é a potência disponível na recepção. Calculamos a perda por espaço livre, foi dada a perda de instalação, temos agora a perda ou atenuação total, temos o somatório dos ganhos total das antenas, temos a potência do transmissor agora em dBw, aplicamos a equação da potência recebida e temos que o valor de menos 64,4 dBm. Você também pode fazer utilizando a equação conhecida que nós já vimos. A equação do equilíbrio de potência com a perda por espaço livre na forma de multiplicação e divisão. Ou seja, a potência é um watt, não podemos trabalhar em dB, porque é multiplicação, temos que converter de dB para linear, 20 dB equivale a 100. A perda de 10 dB é menos 10 dB, então a perda é 0,1. Claro, quando você vai multiplicar por 0,1, é um décimo que vai chegar. A distância é 20 km, substitui a frequência de 2 GB. Quando substituímos esses valores, obtemos que a potência é de menos 64,5 dBm. Sim, temos uma pequena fração de dB por erro de arredondamento. Se você tem alguma dúvida de uso de dB, dBm e dBw, tem vários vídeos explicativos aqui mesmo no canal. Vale dar uma olhada. No nosso segundo exemplo agora, nós temos uma situação diferente. Nós temos que, para uma dada situação, nós temos um nível recebido de distância. O que vai acontecer quando nós dobrarmos essa distância? Então, temos que nos lembrar da taxa de menos 6 dB por oitava. Então, o que acontece com o sinal recebido quando a distância passa de 500 metros para 1000 metros? Quando dobra a distância. Exato, o sinal cai de 6 dB. Se aumentou a distância, diminuiu o sinal. Se nós tínhamos 1 dBw, vamos ter agora 1 dBw menos 6 dB, ou menos 5 dBw. Então, na condição de 1000 metros, o sinal é de menos 5 dBw. Veja na figura.
quando estamos a 500 metros, considerando espaço livre apenas. Quando estamos na distância de 500 metros, temos um sinal recebido de 1 dBW. É um valor teórico apenas, para nós facilitar a conta. Quando nós dobramos a distância, ocorre a queda de 6 dB do sinal. 1 dBW menos 6 dB, menos 5 dBW. No terceiro exemplo, nós temos agora como dados a distância, a frequência, a potência aplicada à antena, a sensibilidade do receptor ou sinal mínimo de operação, as perdas totais na instalação e devemos considerar a propagação em espaço livre. O que é pedido? Qual o ganho total das antenas que vai atender a essa especificação? O procedimento é análogo, calculamos a perda para o espaço livre, temos as perdas adicionais, somamos todas as perdas, temos agora a potência de saída do transmissor em dBW, e agora aplicamos a equação do equilíbrio de potência. Menos 80 dBm, que é a sensibilidade, 1,76 que é a potência transmitida, e 2 vezes o ganho das antenas. Obtemos que cada antena, se as antenas apresentarem o mesmo ganho, deverão ter um ganho mínimo de 13,77 dBi. Nada impede que você tenha uma antena com ganho maior em uma ponta do enlace. No quarto exemplo agora, quais são os dados que nós temos? Então, lendo o problema, nós observamos que nós temos os dados ganho das antenas, frequência de operação, a distância e a potência na antena. O que é pedido? Qual é a potência recebida? Essa é uma questão básica. Primeiro, calculamos o ganho das duas antenas. Nós não vamos trabalhar em dB dessa vez. Nós vamos aplicar aquela equação conhecida de multiplicação e divisão. Vamos chegar a 56,99 microwatts ou menos 12,4 dBm. E se nós trabalharmos da maneira mais usual na engenharia, em dB? Bom, calculamos a perda por espaço livre, não temos perdas adicionais, temos a potência do transmissor em dBW, aplicamos a equação do equilíbrio de potência e temos a potência recebida menos 12,4 dBm. São duas maneiras de fazer. Você deve ter prática nas duas. No nosso quinto exemplo, queremos agora calcular a densidade de potência. Todo projeto de estação transmissora comercial, a partir de um certo nível de potência, exige o laudo de emissão, para que a Anatel possa verificar se não está acima dos limites máximos permitidos de radiação. Então, na elaboração desse laudo, é calculada a densidade de potência, por isso estamos insistindo tanto nesse tema. Vamos ver. A densidade é dada por essa equação. Nós já vimos em aulas anteriores. Calculamos a perda do cabo. Veja, transformamos de dB, menos 1,2 dB, para um valor em porcentagem, 76%, 0,76. O ganho de 6 dBi equivale a multiplicar por cerca de 4 vezes, 3,98. A potência irradiada, então, produto de 10 watts, o ganho da antena 3,98 e a perda. Veja que a perda diminui a potência irradiada. É perda, é redução, atenuação. Então, da potência agora temos 30,25 watts. Dividido por 4πd, d a distância, nós temos uma densidade de potência de 478,9 microwatts por metro quadrado. É um valor alto? É um valor baixo? Depende, vamos ver a norma. Veremos mais à frente. Existem limites para valor máximo de exposição. Em uma aula mais à frente, nós falaremos só sobre a norma de limite de exposição. Resumindo, temos que essa equação do equilíbrio de potência é uma ferramenta poderosa e fundamental no projeto de análise de enlaces sem fios. Podemos estimar a potência recebida e, de uma maneira geral, quanto maior a potência transmitida e o ganho das antenas e menores as perdas, maior será a potência do sinal recebido. No caso de enlaces fixos com antenas diretivas, é fundamental o correto apontamento das antenas.
As perdas incluem, mas não se limitam a perda por percurso, perda por chuva, por obstrução, por cabo, conector, outros dispositivos, desalinhamento de antena, despolarização, rotação de falhas. Cada faixa de frequência pode apresentar sua peculiaridade. Absorção por hidrometeoros acima de 10 GB, por exemplo. Então a perda é função da frequência, da distância e do fenômeno de perturbação. Existem modelos específicos, que nós veremos mais à frente, para o cálculo da atenuação do sinal recebido em sistemas móveis. O efeito do relevo solo da chuva é função da frequência. Se você está interessado ou não assistiu às aulas, veja as aulas de 3 a 6 para entender como as perturbações afetam as diferentes faixas de frequência. A equação do equilíbrio de potência nos permite uma ferramenta de análise de projeto. Observe, na hora do projeto, inclua a margem de confiabilidade. Você não quer um enlace com uma confiabilidade de 50%, você quer maior do que 50%. E o que isso vai significar? No aumento da IRP. Na análise você já tem os parâmetros. E agora vamos ver se o projeto atende à especificação. Não esqueça de cada uma das perdas, seu modelo específico, um impacto específico. Temos as perdas por percurso, conforme a onda se propaga no meio. Temos as perdas por obstruções, hidrometeoros, cabos, conectores, circuladores, descasamento, perda por desalinhamento de antenas, e etc, e etc, e etc. Você encontra neste canal vídeos explicando o dB e as unidades derivadas do dB. Eu sugiro que você dê uma passada, relembre. Se você quer se aprofundar um pouco mais, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac, Rio de Janeiro. Lá você encontra uma série de sistemas de telecomunicações, fazendo uma análise do projeto, síntese de filtros e outros dispositivos em telecomunicações eletrônicas. Encerramos a aula 13, a primeira parte de 2, sobre a equação do equilíbrio de potência. Na próxima aula, encerraremos com mais exemplos, mais exercícios, para que nós possamos ter uma boa visão, uma visão sólida dessa equação tão importante. Obrigado por ter assistido e até lá.